Irmãos e irmãs, a palavra de Deus, por diversas vezes, nos mostra esse recurso das parábolas. As parábolas nos fazem entender melhor a mensagem que é dirigida a nós. E não só nos faz entender melhor a mensagem, como é sempre atual essa mensagem. Então a parábola tem essa força. Por isso Jesus gostava de usar parábolas. Mas também no Antigo Testamento nós temos alguns exemplos de comparações com a natureza de parábolas. Como nós ouvimos nesta primeira leitura da profecia de Ezequiel, quando o profeta traz essa situação, onde Deus diz que vai tirar um galho da copa do cedro, da árvore, uma muda, e vai pegar esse galho, essa muda, e vai plantar no monte alto, no monte elevado. O que significa isso? Significa o poder de Deus. O poder de Deus que abaixa a árvore alta e eleva a árvore baixa, nos diz o final da leitura. Deus tem uma força surpreendente que muitas vezes não compreendemos ou não buscamos compreender. Por trás desta leitura, nós encontramos a situação daquele povo escravo que necessitava de uma liberdade, que necessitava ser reconstruído. Então, essa profecia fala dessa força de Deus que tudo pode realizar na vida daqueles que creem, na vida daqueles que escutam, que esperam em sua força, em sua palavra. Então é o Senhor que conduz aquele povo escravo e os liberta daquela situação miserável, reconstruindo a sua vida, assim como Ele pode fazer com cada um de nós. O Senhor quer reconstruir a situação específica que cada uma que precisa mudar na sua vida hoje. Então, escutemos o Senhor, e permitamos a sua ação, a sua força restauradora, transformadora em nossas vidas. No Evangelho nós temos também duas parábolas que o Senhor nos apresenta. A primeira, Jesus então falando para aquela multidão que estava ao seu redor. A multidão, não aparece aqui rosto de ninguém, mas eram muitas pessoas com as suas necessidades e com suas buscas próprias. Cada um tinha uma intenção, assim como aqui nessa igreja cada um tem uma intenção. Alguns vieram para rezar, outros vieram trazidos, não sei se é a força, tomara que não, mas às vezes buscando uma graça. Você sabe a situação que te trouxe aqui hoje. Então, aquela multidão estava ao redor do Senhor e Ele falou sobre essa historinha do reino de Deus, comparando como aquele semeador que espalha a semente sobre a terra. Ele vai dormir, acorda dia e noite, noite e dia, e aquela semente vai germinando, vai crescendo, e depois ela vai produzir frutos. O que essa parábola quer dizer para a gente? O que o Senhor espera de nós? Qual a nossa contribuição para a construção do reino de Deus? Que sejamos semeadores, que lancemos as sementes. O resto Deus faz, não é? Olha o mistério escondido no semear a semente. Ela vai crescendo e produzindo frutos. Cabe então a nós plantarmos a semente, cuidarmos dessa semente e depois
colhermos os frutos dessa semente. É uma parceria que nós fazemos com Deus na construção do reino. Que sementes são essas que nós precisamos lançar? Sementes de amor, de reconciliação, de perdão, de justiça, de paz. Qual a semente que você precisa lançar hoje? Já pensou nisso? Então, lançar a semente e Deus faz o resto. Eu preciso dar a minha contribuição, senão eu não vou colher o fruto. Aquilo que eu semeio, eu recolho. Aquilo que eu semeio, cuido, rego ali com as minhas ações, eu vou colher depois. Depois o Senhor nos dá o exemplo de uma outra parábola falando sobre o reino de Deus. Dessa vez o grãozinho de mostarda, conhecido por todos nós nessas parábolas. A menor de todas as sementes, mas que traz dentro de si um grande potencial. Ela vai se tornar, quando semeada, uma grande árvore que abrigará vidas, que produzirá sombra. Então, às vezes, nós pensamos que com a nossa vida, nós somos uma sementinha às vezes também. Nós pensamos que nós somos tão pequenos, insignificantes, mas é porque nós não conhecemos o potencial que nós temos dentro de nós, de gerar vida, de crescer sempre mais. Então o grãozinho de mostarda nos lembra disso, que mediante o nosso esforço pessoal, nós podemos crescer e também produzir frutos, dar a nossa contribuição para o reino de Deus. Então, a segunda leitura, para finalizar, nos fala que não basta ter a semente, é preciso semear. E nós temos um corpo que nos foi dado por Deus, pelo qual nós podemos servir o nosso próximo, lançar sementes, fazer o bem para as pessoas, mudar a realidade da nossa vida, da sociedade, com a nossa contribuição. Então, o que temos feito com este instrumento divino que é o nosso corpo? Estamos colocando a serviço do reino de Deus? Ou será que estamos acomodados? Não fazemos nada? Então, um dia nós seremos cobrados, nos diz São Paulo, com um prêmio ou um castigo, do que nós tivermos feito ao longo da nossa vida corporal. Antes de nos deixar com medo a leitura, acho que a proposta é outra, é que nós somemos na construção do reino de Deus, tão bonito, e que precisa da nossa força, do nosso apoio e do nosso auxílio. Então, que o Senhor nos faça estes instrumentos seus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.